Olá, boa noite. Estamos ao vivo com mais um bate-papo legal. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje no bate-papo legal nós temos a entrevista com a doutora Raquel Balseiro de Santos, São Paulo. Ela vai estar conversando com a gente sobre o tema isenção tributária. Uma boa noite a todos vocês. Estamos ao vivo aqui pelo Bate-Papo Legal TPFest e com os espaços jurídicos. E vamos chamar a doutora Raquel Balseiro, que vai estar conversando com a gente sobre isenção tributária. Vamos estar convidando a doutora Raquel aqui. Vamos chamá-la aqui. Uma boa noite a todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aqui. Doutora Raquel, não estou conseguindo convidá-la. Não está para convidar. Vamos ver aqui se eu consigo acessar aqui. Opa, não está constando aqui para mim convidar a doutora Raquel. Eu peço que a doutora verifique aí, porque não está para mim convidá-la. Não está acusando aqui o convite para mim convidá-la. Boa noite a todos vocês. Boa noite à equipe dos espaços jurídicos. Nós estamos convidando a doutora Raquel, mas o convite não está disponível. Sim, só que não está aparecendo para mim disponível, tá apagado aqui, doutora. Vamos tentar novamente. Né, não está realmente aparecendo para mim poder convidá-la. Está constando de todos aqui, menos da doutora, tá? Consta apagado aqui. Eu peço que a doutora saia e entra novamente para ver se a gente consegue chamá-la. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar conversando com a doutora Raquel Balseiro, que é de Santos, São Paulo, vai estar conversando com a gente sobre isenção tributária. Tem muita gente que tem dúvidas, né? Então a gente vai estar conversando aqui sobre isenção tributária, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai ver aqui se a gente consegue chamar. Já está disponível aqui, vamos aguardar. Vamos aguardar a doutora entrar, doutora Raquel Balseiro. E para você que quiser fazer parte dos espaços jurídicos, é só entrar em contato com o suporte de atendimento, que é para todo o Brasil, através do 35 991 050329 ou pelo chat no site espaçosjurídicos.com.br. Se você não seguiu ainda lá nos Espaços Jurídicos, segue a gente lá, ok? E acompanha as dicas aí das advogadas aí por todo o Brasil, várias dicas. Então, muita gente tem dúvida, então é bem legal esse programa, porque a gente tira as dúvidas, esclarece, né? O que a pessoa ainda tem dúvida aí. Vamos ver. A doutora não está conseguindo. Vamos ver aqui se não está abrindo mesmo, doutora. É o seu aparelho aí que não está abrindo para me convidá-la. Para mim aparece aqui todo o pessoal que está online, mas o seu convite está apagado. Vamos ver se agora
enviei o convite. Boa noite, doutora. Boa noite. Hoje a gente vai estar falando sobre isenção tributária. Isso, E tem exatamente. muitas pessoas que têm dúvidas, né, sobre o que se todo imposto é tributo. Então, eu gostaria que a doutora começasse a falar sobre isso, né, e o que é isenção tributária. Bom, a tributação ela é feita não só de imposto, como também de outras formas, a taxa e a contribuição de melhoria, né? São as formas de tributação. O imposto é uma delas, né? Mas existe a taxa também e a contribuição de melhoria, que formam a tributação no nosso direito tributário. Existem algumas diferenças entre eles, né? O que é imposto, o que é taxa, por que há essa diferença. Mas, na verdade, o que interessa, as isenções principais acontecem nos impostos. É mais difícil nas taxas e muito mais difícil na contribuição de melhoria. E quem tem direito à isenção tributária? Bom, depende do imposto, né? Nós vamos ter alguns impostos que, dependendo da situação, a pessoa é isenta do pagamento do tributo. E existem algumas imunidades. Isenção é diferente de imunidade. A imunidade não existe nem a incidência do imposto. Na isenção, o imposto incide, mas por permissão legal, a pessoa deixa de ser obrigada a recolher aquele tipo de imposto. Então, a gente tem isenção no imposto de renda, a gente tem isenção no IPTU, a gente tem isenção no IPVA em algumas situações, a gente tem isenção no imposto no ICMS. Então, dependendo da situação, no imposto também de produtos industrializados, o IPI. Então, dependendo da situação, há isenção tributária. Se a gente for falar de imposto de renda especificamente, né, que nós estamos aí, já começou a possibilidade de se declarar o imposto, aí sim nós teremos algumas situações em que específicas, se você precisa declarar, se você é isento, algumas situações que propiciam a isenção, não só da declaração, como do pagamento do imposto. E a isenção pode ser feita tanto para pessoas físicas como jurídicas? Depende, né? Depende do tipo da isenção, mas existem isenções que atingem pessoas físicas e jurídicas, mas são diferentes. As situações são bastante diferenciadas. Então, a isenção tributária para a empresa é possível, até mesmo para o Simples Nacional? Sim. Quem é incluído como Simples? Sim, o Simples Nacional, ele reúne uma série de tributos, né? Na verdade, a gente tem nesse modelo o Simples, a microempresa e o EIRELI, que eles têm uma diminuição já tributária e, dependendo da situação, eles podem ter até isenções. Pessoas com deficiência também se enquadram nessas isenções de tributos, doutor? Então, depende. Existe uma lei que ela determina a isenção de imposto de renda. Então, por exemplo, o imposto de renda para quem tem algumas doenças, como cardiopatia grave, portadora de HIV, câncer, se tiver neoplasia, autismo. O nome correto é neoplasia maligna, que é o câncer, né? Então, sendo portador da neoplasia maligna, sendo portador de cardiopatia grave, sendo portador de Alzheimer, de Parkinson, essas doenças e mais algumas outras, esclerose múltipla, é possível sim haver isenção de imposto de renda sobre aposentadoria e pensão, certo? Além desses tributos, além dessas rendas, não cabe a isenção tributária de imposto de renda de pessoa física. Então, é só sobre aposentadoria, que aí pode ser, a aposentadoria pode ser a complementação também, entra também, e a pensão, né? O que tiver nessas duas condições
ficando determinado que a pessoa realmente tem essa doença enquadrada na legislação, ela vai poder requerer a isenção tributária, ou via judicial, ou através da própria Receita Federal. Certo. E qual a diferença da isenção e da imunidade tributária? Então, a imunidade, não, o imposto nem incide, não existe a possibilidade, porque na isenção, se você perder aquela condição, por exemplo, a pessoa, no caso do IPTU, algumas pessoas têm isenção de IPTU porque se enquadram, depende de cada município, o IPTU é municipal. Então, geralmente não pode ter outro imóvel, tem que ganhar até um determinado valor, e aí ela tem ou 50% ou 100% de isenção. Vamos supor que essa pessoa adquira por doação ou por herança um imóvel. Então, o que acontece? Aquilo que fazia com que ela fosse isenta, porque o imposto incide, né, sobre o bem, ela conseguiu outro imóvel, ela deixa de ser isenta sobre o IPTU. A imunidade não. Na imunidade, ela tem que estar prevista constitucionalmente, que é o caso, por exemplo, dos templos, eles não pagam IPTU, os templos religiosos. É uma imunidade. Então, não interessa se o templo religioso, qualquer um é considerado hoje no Brasil, né? Mesmo as religiões que antigamente não eram consideradas hoje, prática de candomblé, da Umbanda, são consideradas religiões, não pagam IPTU no imóvel, ainda que ele seja alugado. Então, havendo a condição de que esse imóvel pertence àquele templo religioso, ela não vai pagar IPTU. Porque é uma imunidade. Então, isso não muda, só se a gente tiver uma nova ordem constitucional. E de que maneira se dá essa isenção do IPTU? Ela tem que fazer que procedimento? O IPTU depende de... Não são todos os municípios que dão a isenção. Então, você tem que ver no seu município se ele vai permitir essa isenção. Aí você vai ter que ir até a sede da prefeitura ou o lugar que eles determinarem, vai preencher um requerimento, vai juntar a documentação e vai pleitear junto ao município essa isenção. E quais são as isenções concedidas pelo governo federal e pelo estado? Então, aí são diferentes, né? O governo federal vai dar isenções sobre os impostos que são federais, como o imposto de renda, o IPI, imposto de importação, imposto de exportação, esses são impostos federais. O estado pode conceder a isenção sobre os impostos que são da sua competência. IPVA, ITCMD, que é o caso de doação, intervivos ou causa-mortes, ou ainda, que é o IPVA, o ITCMD, e são esses dois impostos básicos, e o ICMS também é estadual. Então, esses impostos podem haver isenção. O mais comum, aqui no estado de São Paulo, nós temos o ICMS, dependendo da deficiência da pessoa, ela pode adquirir um carro de até R$70 mil, e esse veículo, sendo fabricado nacionalmente, ele vai ter isenção de ICMS, e aí, juntamente, a federação, a União também isenta de IPI, então chega a uma isenção de até 30% tributária, e o IPVA, em determinados casos, certo? Nesse de 70 mil também fica isento de pagamento de IPVA. Passando disso, pode haver isenção, mas não há isenção já de IPVA. Mas existem os critérios, né, doutora? Então, ou todas as pessoas aí conseguem? A pessoa tem que entrar com um processo na Fazenda Estadual para que esse processo seja concedido, né? Hoje em dia pode fazer até pela internet em algumas situações. E aí, havendo a doença, ela sendo classificada como uma doença de deficiência, porque houve uma mudança legislativa. Nesse caso específico, primeiro o Estado analisa e aí concede essa isenção. E aí pode conceder até isenção de IPVA também.
Depois vai para a esfera federal. Aí a federação vai verificar se na federação o imposto de produto industrializado também vai ser isento. E aí, quando tiver essas duas isenções, a pessoa pega todo o processo, tanto do Estado como da União, são dois processos diferentes, e vai conseguir comprar o seu veículo com a isenção, tanto do ICMS como do IPI. E no caso do imposto por morte, também tem como conseguir essa isenção? Sim, existe um limite de valor, né? E vejam, o que eu estou falando de estado, eu me refiro ao estado de São Paulo. Cada Certo. estado tem uma legislação diferente, porque aí é o estado. Quando é federal, é para o Brasil todo. Mas no caso do estado de São Paulo é dessa maneira. Por quê? Porque eu atuo em outros estados e é diferente. Então, no estado de São Paulo, se tiver um único bem, as pessoas morarem nesse bem, e esse bem, se eu não me engano, for até o valor, porque ele muda conforme a UFESP. Então, até um valor de 250 mil reais, se eu não me engano, a pessoa é isenta. Mas ela não pode ter mais nenhum bem e também não pode não morar naquele imóvel. Essas são as condições para isenção hoje de imposto causa-mortes, quando tem falecimento doente, e esse bem viria para os seus herdeiros e cônjuge, né, se tiver. E a remissão tributária, ela é um benefício para que não tem, para as pessoas que não têm como arcar com o pagamento? Não, a redução tributária, o que acontece? Às vezes, assim, redução tributária é uma coisa. O que é a redução tributária? É a simplificação dos impostos para as empresas, geralmente. É uma redução tributária ou uma isenção sobre folha de pagamento, que tinha até há muito pouco tempo sobre alguns empregos, né, e algumas empresas, alguns setores industriais, e essa folha foi onerada de novo. E isso é da União, a União que determina se tem isenção ou não tem. Então, havia isenção, essa isenção ficou até início de março, já não existe mais. Então, alguns setores, eles são privilegiados com isenções ou com reduções tributárias. E aí, geralmente, quem determina também depende de quem é. Se é um imposto da União, de competência da União, se é do Estado ou se é do município. Agora, o que existe, às vezes, são algumas aberturas, né, da possibilidade de você quitar dívida. Então, o imposto já é devido, já está inscrito em dívida ativa, né? E aí você consegue quitar isso com alguns descontos, com algumas reduções, mas não do imposto, dos juros e da correção incidente sobre ele. Então, se ele já tiver em dívida ativa, não consegue fazer a isenção dele? Então, depende se abrir, às vezes abre alguma legislação que são os incentivos para pagamento de tributo em atraso. Isso já aconteceu com a União, já aconteceu com o Estado e acontece mais regularmente entre os municípios. Então, ele abre, por um período de tempo, essa possibilidade das pessoas quitarem as dívidas tributárias com redução de juros e de correção monetária de, às vezes, até 100%, se o pagamento for à vista. E aí vai diminuindo se o pagamento for parcelado. Tá certo. E é importante a gente ressaltar também que as empresas fiquem atentas, né? Porque existe exigência do governo, né? Para quem quer fazer a isenção. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre quais são essas exigências e os tributos que não são aplicáveis. Bom, depende, né? Depende de cada setor. Eu não consigo falar aqui todos os setores. Então, o que acontece? A pessoa que tem, ela vai precisar fazer um planejamento tributário. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, muitas vezes a pessoa consegue se enquadrar. Porque a gente tem empresa que é, como eu falei aqui, ou é microempresa, ou é empresa individual, ou é EIRELI. E aí o que acontece? Ela tem uma simplificação tributária. E às vezes a pessoa se enquadra nesse tipo
de tributação, desse perfil empresarial, e está pagando um imposto a mais que não precisaria. Então, ela tem que se readequar, e aí ela precisa procurar um tributarista ou uma pessoa que entenda efetivamente do que está dizendo, para que ela venha se readequar. Existem as pessoas que aí são limitadas e as sociedades anônimas, que elas também podem optar por lucro presumido ou o lucro que é absoluto. E aí também vai depender, nesse caso, o que é mais vantajoso e o que é menos vantajoso. Em alguns casos, o que dificulta? A gente tem uma mudança legislativa que acontece o tempo inteiro. Então, às vezes, o PIS é cobrado, aí para de ser cobrado. Então, as pessoas têm que estar muito atentas. O COFINS é devido, não é devido. Tem uma série de discussões nos tribunais, se PIS é devido, sobre o que é devido, se tem que ser devolvido. Então, essas questões, elas são muito específicas. Eu não consigo falar sobre cada uma aqui. Então, precisa realmente fazer um planejamento tributário, verificar aonde é possível haver uma isenção, certo? E dependendo da doença, por exemplo, nós temos alguns perfis hoje, quem tem espectro autista, quem tem algumas outras doenças, como esclerose múltipla, síndrome de Down, leis novas que também trazem isenções para aquelas pessoas que são diagnosticadas com essas duas doenças. Então, tem redução de tarifa de luz, certo? Entra muitas vezes na questão da isenção para um carro também poder ser comprado com isenção de ICMS e de IPI. Então, existe uma série de questões que, dependendo da situação, eu consigo. Só que isso é caso a caso, pessoa para pessoa, pessoa jurídica para pessoa jurídica. Eu estou falando do modo geral, mas o caso precisa ser estudado para ver se enquadra na legislação vigente, tá? Teria que ser analisado, né? E muitas pessoas acabam não pedindo também a isenção por desconhecer do assunto, né, doutora? Sim. E aí o que acontece? Se você é acometido, por exemplo, de uma doença dessas e vem declarando imposto que não é devido, você pode cobrar os 5 últimos anos para pedir a devolução para a União, certo? Então, isso, imposto de renda, pessoa física, tá? A partir deste ano, isso é uma coisa muito importante para quem está ouvindo a gente, que talvez muitas pessoas sejam receptoras de pensão alimentícia. A pensão alimentícia não é mais tributável. Então, ela vai ter que entrar, ela vai ter que ser declarada, dependendo se for acima de 40 mil reais que você ganha, tá? De pensão por ano, ganhou no ano de 2022, mas entra como rendimento não tributável. Então, não paga mais tributo sobre pensão alimentícia, porque se pagava até 2022. Quem declarou 2022 ainda pagou imposto de renda, certo? E também nós estamos pedindo, porque o meu escritório faz isso, a devolução dos últimos 5 anos dessa tributação, ok? Então, a gente, assim, como nós estamos numa época de imposto de renda, é importante saber quem precisa declarar. Porque muitas vezes a pessoa acha que não precisa. Ah, mas eu ganho R$1.000 de uma renda e 3.000 e 2.000 da outra. Não. Você tem que juntar as duas rendas, em primeiro lugar. E naquele ano, o ano de 2022, você tem que ter ganho menos de R$28.559,70. Senão você é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Se for abaixo desse valor, não há necessidade não, de fazer. Não há se necessidade declara, mas não paga. Você ganhou menos que isso, não teve nenhum tributo que é exclusivamente tributado na fonte acima de 40 mil reais. Então, existem, por exemplo, receber um precatório e tudo mais, é tributado exclusivamente na fonte, e aí, mas é acima de 40 mil, tem que declarar. Ou então, se você tem bens, se você tem uma casa, essa casa está avaliada mais do que 300 mil reais, você também tem que declarar.
mesmo que a sua renda seja menor do que R$ 28.559,70. E ainda, se for atividade rural, né, que a gente está falando para vários lugares e a gente, de repente, está falando para o interior e tem muita gente ouvindo, bens ou atividade decorrente dessa atividade rural não pode ter ultrapassado R$ 142.798,50. Então, na parte rural também consegue a isenção? Existe alguma diferença entre a parte rural do urbano? Não, é o rendimento, mas o rendimento tem que vir da atividade rural. Você tem que declarar como rendimento advindo da atividade rural. No caso de herança, consegue também abater esse tributo? Não, na herança você paga só o causa-mortes. E aí você tem que colocar o que você ganhou de herança dentro do seu imposto de renda. A cota ou 100% ou a cota que for. 25, 30, o que for, certo? Só que tem um problema. Na hora de... Se você vendeu esse bem que você recebeu de herança, pode ser que insira um outro tipo de imposto, que é o imposto quando você tem diferença na venda e na compra do imóvel. Dependendo de quanto ele estava na declaração de imposto de renda da pessoa que faleceu e quanto foi que você vendeu, né, esse lucro que acontece, ele é tributável. E aí você tem que recolher isso e depois declarar no imposto de renda. Por isso que eu aconselho as pessoas a procurarem sempre um advogado ou um contador, mas um contador que saiba desse tipo de situação, para poder não ter, porque eu conheço muita gente que hoje está numa situação difícil, porque não paga o tributo que é devido porque não sabia. É bem complicado, né? Então, sempre importante procurar o escritório de advocacia especializado nessa área, né, doutora? Sim, sim. É porque são muitos detalhes, né? Então, as pessoas ficam muito perdidas. Elas conhecem basicamente a declaração de imposto de renda de pessoa física e só. Só que existe uma série de coisas que pode implicar aí num problema mais grave depois, porque por falta de conhecimento. Mas, infelizmente, é obrigação do contribuinte saber que tem que pagar imposto. E no caso do MEI, existe algum abatimento nesses tributos? Ele tem algum benefício? Ele é muito menor, ele é infinitamente menor, ele chega geralmente de 8 a 12% da renda média do MEI, então ele é muito menor, e dependendo de como de quanto é, porque aí depende do faturamento, certo? Dependendo do faturamento, ele é um imposto fixo. Então, vamos supor, a pessoa que só tem um empregado e tem um faturamento anual aí de até R$ 200.000, ela vai pagar um imposto fixo, que não é caro. Todos os impostos federais e estaduais vão estar inseridos no imposto simples, no imposto único. Então, é muito mais, assim, chega a ser 80% a diferença entre o MEI, o EIRELI e o microempresário, né? Que na hora de você ter uma limitada e esse tipo de empresa, mas depende do faturamento. E essas empresas que são prestadoras de serviço, existe alguma diferença nesses tributos ou na isenção dos benefícios? Na verdade, é um microempresário, né? Que é considerado microempresário, ME. Esse ME, ele tem uma declaração que chama DAS, que ele tem que fazer todo mês, ele tem que pagar todo mês, se ele não ultrapassa aquele limite. Então, todo mês ele tem que pagar esse tributo, que fica em torno aí de R$ 60, R$ 62, tá? Hoje, 2023, porque ele é baseado sobre o imposto de renda.
2% do imposto de renda, então vai dar mais ou menos isso. Então, em razão disso, o que acontece? 2 não, é 20%. O que vai acontecer? A gente vai ter aí uma condição, pagar todo mês, tem que fazer essa declaração, já está inserido, inclusive, a contribuição previdenciária. Certo? Então, paga o DAS todo mês e no final do ano, agora até março, tem que fazer a declaração, até, geralmente, eu não sei se esse ano deve ter sido prorrogado, assim como o imposto de renda, tem que fazer a declaração da pessoa jurídica, porque se tiver algum lucro, tem que passar depois para a pessoa física também, certo? Então, são diferentes. É porque existe a diferença do prestador de serviço e o MEI que não é prestador de serviço, que aí já pega o IPI, né? E o ICMS. Então, existe essa diferença, né? Não necessariamente. O microempresário, dependendo da sua atividade, você abre, você tem CNPJ, mas você não paga. Você presta serviço só. Então, você presta serviço e passa a nota como no teu CNPJ, normalmente. Então, não tem IPI porque não tem produto industrializado, não tem venda, certo? Quando existe a venda, é uma outra situação. Agora, eu tenho um profissional liberal ou autônomo, que aí ele tem que passar recibo de profissional autônomo. Esse recibo, ele é tributado, dependendo de quanto você ganha, e também insere contribuição previdenciária, certo? Então, mas o profissional liberal, ele vai fazer imposto de que não tenha uma empresa aberta, ele vai fazer imposto de renda como qualquer outra pessoa. Aí ele tem que declarar normalmente o que ele ganhou. E paga o que ele ganhou e paga o referido em cima do ganho. Desde que não ultrapasse, ele não precisa declarar se não ultrapassar 28.559,70. Entra na mesma situação de qualquer outra pessoa, certo? Então, ele tem que declarar se ele ganhou mais do que isso, ou se tem bens, se tem bens que são tributados diretamente na fonte acima de 40 mil. Então, depende de toda essa situação. Mas, ele passou um recibo, ele tem que fazer a declaração depois em cima do que ele faturou durante o ano. Tá certo. Nós temos aqui a pergunta da Márcia Lúcia, de São Paulo. Ela pergunta quais as pessoas que podem obter a isenção do imposto de renda e de que maneira é possível conseguir. Então, a isenção de imposto de renda, eu acabei de falar, né? Depende do quanto você ganhou por ano. Então, se você ganhou esse ano, 2023, né? Cada ano é um valor. Então, se você ganhou até 28.559,70, não precisa declarar se você também não teve nenhum bem que foi exclusivamente tributado na fonte, que não ultrapassou, não foi de 40 mil para cima, e não tem nenhum bem acima de 300 mil, nem faz nenhuma atividade rural que tenha sido superior a 142.798,50. Agora, existem algumas isenções sobre aposentadoria e pensão que a pessoa pode pleitear se ela tem algumas doenças, como a cardiopatia grave, esclerose múltipla, paralisia cerebral, demência senil, Alzheimer, Parkinson, neoplasia maligna e algumas outras, mal de Paget, se a pessoa tem HIV. Essas são algumas doenças que isentam do imposto de renda. Mas aí existe um valor, né, doutora? Acima de 2.000, me parece, né? Que vai ter uma mudança, né? Que se declara, ou o aposentado é obrigatório? Toda renda que vem de aposentadoria ou pensão com as pessoas acometidas dessas doenças são isentas de tributo, na fonte, inclusive. E quem não possui esses tipos de doença, aí no caso, tem que declarar o imposto de renda e existe esse desconto, então, na folha. Então, se a pessoa, por exemplo, se ela tem uma renda só e ganha em torno de 2.300 e alguns reais, ela já é tributada na fonte.
E aí ela vai declarar isso, porque ela pode ter até devolução. Se a pessoa tem duas rendas e uma é 2.000, a outra é mais 2.000, ela não tem retenção de imposto na fonte, mas ela ultrapassa o valor que é mensal para poder pagar o imposto de renda. Então, ela vai ter que declarar o imposto de renda, vai ter imposto a pagar, certo? Então, isso a pessoa tem que entender, porque às vezes a pessoa acha que a renda dela, como a renda dela não é tributada, mas ela tem mais do que uma, ela não precisa pagar imposto. Dependendo da situação, precisa sim. Então, no caso de um aposentado que ganha um salário mínimo, ele não é tributado, mas ele possui uma outra renda e essas duas somadas ultrapassam esse valor, ele tem que declarar. Tem que declarar. Se ele não declarar, vão cancelar o imposto, o CPF dele vai ficar suspenso e a multa é 20% sobre o valor do imposto, até 20% sobre o valor do imposto devido, certo? Então, é cara. É cara. É porque tem muitos aposentados que acabam tendo a aposentadoria em um salário mínimo, mas esquece que tem que somar com os outros serviços que faz e acaba não às declarando. Vezes recebe aluguel, né? Às vezes recebe aluguel, às vezes tem renda de outra coisa, ou às vezes continuou trabalhando, tem que somar as rendas para poder saber se é isento ou não. E não ter um problema futuro, né? Que dá muita dor de cabeça. E a gente tem a pergunta do Rui Rosa, de São Paulo. Ele pergunta se é possível aplicar a lei tributária de forma retroativa. Depende da situação. Foi o que eu falei. Por exemplo, no caso de doença, se você já tinha doença há mais de 5 anos e não sabia dessa isenção, você pode pedir isenção e pedir os últimos 5 anos de volta. A pensão alimentícia, a mesma coisa, certo? Agora, existem tributos só se você pagou a mais. Aí você não tem como fazer. Outros, você só começa a ter isenção a partir do momento que você faz o requerimento, certo? Tá certo. E a Paula Gouveia, de Minas Gerais, ela fala assim, eu gostaria de saber se a isenção do IPTU é preciso fazer todo ano. Todo ano. Tem que ter o recadastramento. Todo ano. Antigamente, poderia, quem tinha acima de 70 anos, fazia o cadastro e já era batido. Hoje é obrigatório fazer todo ano, então. Porque isso depende de município para município. Mas, geralmente, hoje em dia, todos os municípios, até porque às vezes a pessoa vem a óbito e o município não fica sabendo. Então, geralmente, todo ano abre o recadastramento para isenção tributária de IPTU, certo? Ou redução de 50%. Então, o município de São Paulo, os municípios da Baixada Santista, todos, todo ano tem que fazer. Até porque é uma isenção, então tem que ter requerimento toda vez que ele é gerado, certo? E quem tem direito a esse benefício da isenção do IPTU? Então, depende do município. Existem municípios que dão direito a aposentados que não tenham outro imóvel e que ganham até 2 salários mínimos. Existem municípios que estendem para as pessoas, aposentado ou pensionista, tanto faz. Existem outros municípios que estendem essa isenção no caso de pessoa com deficiência, de pessoa autista, de pessoa com síndrome de Down. Então, mas aí depende da lei municipal. Cada município vai editar uma lei, porque tem município que não dá isenção, certo? Depende do município. Porque a gente tem uma pergunta aqui parecida, que é da Maria Tereza, que é do litoral. Ela pergunta, ela tem 89 anos, e ela pergunta se ela é obrigada a pagar o IPTU ainda devido à idade. Não, a idade não dá isenção. O que dá isenção é se ela se enquadra nessas situações que eu falei. Se está no litoral, geralmente, não sei qual é o município, né? Eu precisaria saber, e eu também não conheço a lei de todos os municípios da Baixada, mas a pessoa tem que saber, a idade não gera isenção. O que gera isenção, geralmente, é a renda
e não ter outro imóvel declarado no seu imposto de renda. Tá certo. E o Pedro Augusto de Goiás, ele diz assim: como posso saber se uma empresa é imune ou isenta? Não, a empresa não é nem imune nem isenta. Não existe a única empresa que é, e não é a empresa toda, as imunidades tributárias que nós temos com relação à empresa são os templos religiosos que não pagam IPTU. E no caso das empresas de impressão de jornal, livros, obituários e tudo mais, elas não pagam imposto sobre o papel que vai fazer esse livro. É uma imunidade tributária também. São as duas únicas imunidades tributárias que a gente tem sobre empresa, certo? Então, não existe isso. O que existe é uma redução tributária. Toda empresa tem que pagar imposto, certo? Imposto, tem que pagar, muitas vezes, taxa, tem que pagar tarifa, depende do que ela faz. Mas não existe uma empresa, mesmo que seja pessoa, porque a pessoa física também tem que pagar imposto. Então, a MEI, mesmo que seja uma empresa individual, com uma única pessoa, essa empresa paga o imposto, sim. E se a empresa for virtual, que hoje é o que mais a gente vê no mercado, também tem os impostos, né, doutora? Também. É igualzinho, não tem diferença nenhuma. Tá certo. E a Thaís Silva, de Cuiabá, ela pergunta quando que uma pessoa deixa de pagar o IPTU há muito tempo, essa dívida pode prescrever? Depende, né? Depende da situação. A partir do momento que ela é inscrita em dívida ativa, o município ele tem 5 anos para inscrever a dívida de IPTU em dívida ativa. Depois, o que acontece? Vai para o Poder Judiciário e vai transformar numa execução fiscal. Dependendo da situação, dentro dessa execução fiscal, eu posso alegar ou não um instituto que nós chamamos de prescrição. Mas aí depende de caso a caso. Ele tem que ser analisado para poder verificar se é possível ou não pleitear uma prescrição na execução fiscal. Tá certo, doutora. Falta a gente acrescentar algo mais que faltou aí na entrevista que a gente pode não ter falado aqui? Não, eu acho que assim, o meu recado mais importante, né, é que as pessoas realmente é muito difícil saber tudo sobre tributação. A área tributária é uma das áreas mais complexas que nós temos no nosso direito. É difícil porque ela tem uma instabilidade. Uma hora o tribunal, uma hora o Supremo diz uma coisa, outra hora diz outra. Não só para as empresas como para as pessoas físicas também. Então as pessoas precisam procurar ajuda, em especial se exercem alguma atividade empresarial. Mesmo que essa atividade empresarial seja informal, certo? Ela não esteja devidamente formalizada, porque isso pode gerar uma série de consequências depois. Então, é a mesma coisa da pessoa, por exemplo, que tem uma empresa, para de exercer a atividade dessa empresa, não fecha a empresa, não comunica, vai continuar gerando tributo. Pelo menos ISS vai gerar. Dependendo da situação, vai gerar ICMS. E isso não vai acabar até a pessoa tomar uma atitude. Então, e aí, muitas vezes, as pessoas se surpreendem com uma execução fiscal enorme na sua conta, bloqueando bens, porque achou que era só parar, deixar ela inativa e tudo bem. Não é assim que funciona. Então, as pessoas precisam tomar muito cuidado com a questão tributária, porque às vezes elas acham que não precisa declarar imposto de renda e precisa. Às vezes elas acham que não precisam tomar algumas atitudes e precisam. Vende imóvel, compra imóvel, vende imóvel, não paga a diferença que existe. Compra carro, vende carro, porque no carro também tem essa questão do lucro, né, da venda e compra, também tem que pagar tributo. Então, o que acontece? As pessoas precisam saber dos seus deveres como contribuinte, porque o leão, como nós chamamos, né, a questão tributária, ela é muito pesada quando ela vem.
certo? Determinadas multas chegam a 150%, além de um processo criminal. Então, não é brincadeira, as pessoas precisam saber. Eu estou falando de isenção tributária, mas a responsabilidade tributária também é muito importante. É porque quando a pessoa acaba não fazendo essa venda de um carro, por exemplo, quais as consequências que ela pode ter no futuro? Vai ser a mesma coisa. O que vai acontecer? Esse valor do que ela adquiriu, porque ela vendeu, se aumentou o valor, e hoje em dia nós temos isso, em razão da diminuição dos carros pronta entrega 0 quilômetros, então a gente teve um aumento no valor do carro usado. Então, às vezes, a pessoa pagou menos e vai vender por mais. E aí, esse lucro que ela tem, ela precisa tributar, dependendo do valor que for, incide imposto de renda, certo? Porque é lucro. É que a pessoa física teve. Então, isso gera imposto de renda. Ela tem que pagar em até 30 dias da transação que ela fez. Se ela não fizer, não recolher esse imposto, ele vai ser cobrado até 5 anos depois, ou às vezes até 10, porque eles têm 5 anos para lançar. E mais 5 para cobrar. Então, quer dizer, às vezes chega uma conta astronômica para a pessoa. Certo? Então, existe esse prazo de 5 anos que pode ser cobrado e depois tem mais 5 anos. Eles têm 5 anos para inscrever na dívida ativa. E depois eles aí vão entrar com uma ação, e aí depende da situação, seriam 5 anos. Mas isso pode, eu já vi imposto devido 30 anos depois. Aí a pessoa acaba tomando um susto que nem esperava, né? De uma dívida aí na frente. Sim. Porque a gente vê muitas pessoas físicas, né? Que não compra e vende carro particular, né? E acabam não declarando, porque acham que não precisa declarar essa diferença, no caso, né? Mas precisa, é lucro. Tudo que gera lucro precisa, porque entra na declaração de imposto de renda. Então, tudo que é tipo de produto também, independente se é carro ou não, até mesmo quem vende roupa, vamos dizer, fisicamente, sem empresa aberta, né? Vende aquela roupa, aquele lucro, ela também tem que declarar essa diferença? Ela deveria abrir uma empresa. Se ela faz isso de forma informal, né? O que acontece? Hoje em dia, a Receita e os bancos, eles têm convênios. Então, ela pode ter um problema, porque como que ela conseguiu ter um giro tão grande na sua conta se ela não declara nada, certo? E aí é sonegação, é crime, e aí o problema fica mais grave ainda. É porque muita gente trabalha informal, né? Sim. Acaba não abrindo a empresa e acaba não sabendo que tem que declarar, né? Então, isso acaba complicando a vida da pessoa mais para frente, porque entra como sonegação de imposto, né? Ela responde criminalmente. Responde criminalmente. Tá certo, doutora. Eu agradeço a sua presença aqui no bate-papo legal, com mais uma entrevista, esclarecendo as dúvidas aí do pessoal. E eu gostaria que a doutora deixasse suas redes sociais ou o contato do seu escritório para quem quiser tirar dúvidas, esclarecimentos. Bom, as minhas redes sociais são Instagram é Raquel Balseiro Advogada, Facebook é Raquel Balseiro, LinkedIn é Raquel Balseiro também. Então, vocês me acham em todas as redes sociais por esse nome, tá? E aí é mais fácil achar, porque lá eu tenho um site também, que é www.raquelbalseiro.adv.br. Então, vocês também me acham pelo site e podem entrar em contato para poder, aí, eventualmente, precisando de alguma questão nesse sentido, a gente consegue tentar, né, resolver os problemas que, às vezes, as pessoas acabam fazendo sem ter a menor intenção. Verdade. E a doutora também dá mentoria, né? E sobre carreira profissional, né? Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho. Na verdade, eu tenho um curso de mentoria para desenvolvimento profissional. Então, aquelas pessoas na área jurídica ou em outras áreas que estão pensando em mudar
de profissão ou estão começando, tem alguns gargalos nos escritórios ou na sua vida profissional de alguma maneira, a gente faz, como a gente já tem experiência aí de 26 anos na área jurídica, a gente consegue também ajudar e fazer com que essas pessoas consigam resolver esses problemas de maneira menos traumática e fazendo com que haja crescimento, desenvolvimento e maior satisfação profissional. Então tá aí, eu agradeço a doutora. Para quem quiser acompanhar as dicas e esclarecimento da doutora, é só acessar espaçosjurídicos.com.br e ir lá acompanhar o trabalho da doutora. Para quem ainda não segue aí o Insta Espaço Jurídico, segue lá, acompanha também o trabalho da doutora. E tem o canal do YouTube Espaços Jurídicos e acompanha aí todas as dicas de Raquel Balseiro. Obrigada, doutora, agradeço a sua participação aqui no Bate-Papo Legal. E a gente volta com mais um tema aí, com mais outra entrevista aí, com temas que vêm aí, que as pessoas têm dúvidas, né? E ainda falta bastante esclarecer aí. Então, eu agradeço a sua participação, doutora. Eu também agradeço. Espero ter conseguido ajudar a esclarecer algumas dúvidas e entrem em contato se precisarem de alguma ajuda. Obrigada ao Espaço TP Fest por mais uma entrevista. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Boa noite, pessoal, e até o nosso próximo programa com mais um bate-papo legal. Uma boa noite a todos.